Você acreditaria se eu te contasse que uma enfermeira honesta foi presa injustamente por 28 dias enquanto a verdadeira criminosa tentava matar o próprio pai para roubar uma fortuna de milhões? E se eu te dissesse que o idoso milionário estava fingindo estar doente o tempo todo para descobrir quem realmente amava ele na família? Muito prazer, sou a Júlia. O prazer é meu, sou Heloísa, a filha do Senhor Paulo. Essa história vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Fica comigo até o final, porque a reviravolta é de arrepiar. Mas antes de começar, se você gosta de histórias emocionantes de superação, injustiça e amor verdadeiro, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vem comigo que essa história vai mexer com seu coração. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Júlia Santos tem 28 anos e sobe as escadas da mansão Tavares carregando sua mochila de enfermeira com as mãos levemente trêmulas. É o primeiro dia de trabalho dela naquela casa imensa que mais parece um palácio de contos de fadas. Os jardins são impecáveis com flores de todas as cores imagináveis. Uma fonte de mármore italiano no centro do pátio jorra água cristalina e o portão principal é todo trabalhado em ferro forjado, com detalhes dourados que brilham sob a luz do sol matinal. Júlia cresce numa família simples na periferia de São Paulo. A mãe dela trabalhou a vida inteira como cozinheira e o pai como motorista de ônibus. Ela mesma pagou a faculdade de enfermagem trabalhando de dia e estudando de noite durante 5 anos seguidos, sem folga, sem descanso, sem reclamar. Agora, aos 28 anos, finalmente conseguiu um emprego que paga bem o suficiente para ajudar os pais aposentados e ainda sobrar um pouco para ela mesma. A vaga é para cuidar de um idoso de 72 anos chamado Paulo Vaz, dono de uma das maiores redes de shopping centers do Brasil. O salário é 3 vezes maior que qualquer coisa que ela já ganhou antes, mas Júlia não está ali pelo dinheiro. Ela está ali porque cuidar de pessoas é o que ela nasceu para fazer. Desde pequena, sempre foi ela quem cuidava dos vizinhos doentes, dos animais abandonados, das crianças machucadas. Tem algo dentro dela que não consegue ver sofrimento sem querer ajudar. A porta principal se abre e uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos aparece. O cabelo dela está preso num coque perfeito, impecável, não tem um fio fora do lugar. Ela usa um tailleur branco que deve custar mais que o salário de 3 meses de Júlia. E nos pés um sapato de salto alto vermelho que bate no chão de mármore fazendo um som firme e autoritário. Os olhos dela são castanhos escuros, quase pretos, e tem algo naquele olhar que faz Júlia sentir um arrepio involuntário na espinha. Você deve ser a nova enfermeira. A mulher fala sem sorrir, sem demonstrar qualquer tipo de calor humano. Sim, senhora. Sou Júlia Santos. Prazer em conhecer. Júlia estende a mão, mas a mulher apenas olha para ela como se estivesse avaliando uma mercadoria no supermercado. Sou doutora Heloísa Tavares, neurologista, e filha do paciente. Meu pai está no quarto dele, no 2º andar. Preciso deixar bem claro desde já que as regras aqui são rígidas e não aceito desvios. Claro, doutora. Estou aqui para trabalhar e cuidar bem do seu pai. Heloísa finalmente aperta a mão de Júlia, mas o aperto é frio, calculado sem vida. Espero que sim. A última enfermeira não durou nem 2 semanas. Não conseguiu lidar com o estado dele. Que tipo de estado? Júlia pergunta, sentindo uma preocupação genuína crescer no peito. Meu pai tem Alzheimer avançado. Está perdendo a memória rapidamente e em breve não vai reconhecer mais ninguém. Por isso preciso de alguém que saiba lidar com esse tipo de situação sem criar problemas, sem questionar o tratamento médico, sem se meter onde não é chamada. Entendi. Pode confiar em mim, doutora. Vamos ver. Heloísa responde com um meio sorriso que não chega aos olhos. Elas sobem a escada principal que é larga o suficiente para 5 pessoas caminharem lado a lado. As paredes são decoradas com quadros de artistas famosos. Júlia reconhece um Portinari ali, um Di Cavalcanti ali. O corredor do 2º andar tem um tapete persa que parece macio como nuvem, e as portas são todas de madeira maciça com detalhes entalhados à mão. Heloísa para na frente de uma porta dupla no final do corredor e bate 2 vezes antes de abrir.
O quarto é enorme, maior que a casa inteira dos pais de Júlia. Tem uma cama king size no centro, um closet que parece ser do tamanho de um quarto normal, uma varanda com vista para o jardim e uma poltrona de couro marrom perto da janela. Sentado naquela poltrona está Paulo Vaz. Júlia fica surpresa ao vê-lo. Ela esperava encontrar um homem completamente debilitado, acamado, sem forças. Mas Paulo está sentado ereto, olhando pela janela, com uma postura que ainda mantém dignidade apesar da suposta doença. Ele tem cabelos brancos bem penteados, rosto enrugado, mas com traços marcantes que mostram que foi um homem bonito na juventude. Os olhos dele são azuis claros, penetrantes, e, quando ele vira para olhar Júlia, ela sente que está sendo analisada profundamente, como se ele conseguisse ler a alma dela num único olhar. Pai, essa é a nova enfermeira, Júlia Santos. Ela vai cuidar do senhor a partir de hoje. Paulo olha para Júlia por um longo momento, sem dizer nada. Então ele sorri levemente e faz um gesto com a mão como se estivesse confuso sobre onde está. Quem é você? Ele pergunta com voz trêmula. Júlia se aproxima devagar e se abaixa na frente dele para ficar na altura dos olhos. Olá, seu Paulo. Meu nome é Júlia e vou cuidar do senhor a partir de agora. Pode confiar em mim. Paulo olha para ela com aqueles olhos azuis penetrantes e, por um segundo, Júlia tem a impressão de que ele está perfeitamente lúcido, de que aquela confusão toda é fingimento. Mas a impressão passa tão rápido que ela acha que imaginou. Júlia. Ele repete devagar. Nome bonito. Obrigada, seu Paulo. Heloísa interrompe a cena. Júlia, preciso que você aplique a medicação dele todos os dias às 9 da manhã. Sem falta. Está tudo anotado aqui nesse caderno. As dosagens, os horários, tudo. Não pode esquecer nem atrasar, porque o tratamento dele depende da regularidade. Entendido. Posso dar uma olhada na medicação. Heloísa hesita por um segundo antes de entregar o caderno. Claro. Mas lembre-se que sou eu quem prescreve tudo. Sou neurologista há 15 anos e sei exatamente o que estou fazendo. Não estou questionando, doutora. Só quero entender para fazer tudo certinho. Júlia abre o caderno e começa a ler. Tem uma lista enorme de medicamentos, muito mais do que ela esperava para um caso de Alzheimer. Tem remédios para ansiedade, para dormir, para pressão, para tudo que se possa imaginar. Algo não bate certo, mas ela não consegue identificar o que. É muita medicação, ela comenta sem pensar. Heloísa fica tensa. Meu pai tem várias complicações além do Alzheimer. Precisa de tudo isso para se manter estável. Ah, sim, claro. Desculpa, doutora. Heloísa sai do quarto, deixando Júlia sozinha com Paulo. Ela se senta, na beirada da cama, e olha para o idoso que voltou a olhar pela janela. Seu Paulo, posso te fazer uma pergunta? Ele vira devagar para ela. Pode. Como o senhor está se sentindo hoje? Paulo sorri de novo, aquele sorriso enigmático que Júlia não consegue decifrar. Estou me sentindo como um homem que está esperando para ver quem realmente se importa com ele. A resposta é tão estranha, tão lúcida, que Júlia fica sem saber o que dizer. Antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Heloísa volta com uma bandeja cheia de seringas e frascos. Hora da medicação matinal. Júlia pega a bandeja e começa a preparar as injeções seguindo as instruções do caderno. Enquanto aplica cada uma, ela observa a reação de Paulo. Ele não reclama, não resiste, mas ela nota que os olhos dele ficam vidrados depois de alguns minutos, como se uma névoa tivesse descido sobre a mente dele. Pronto, doutora. Tudo aplicado. Ótimo. Agora ele vai dormir um pouco. É normal. Júlia assiste Paulo fechar os olhos e adormecer em questão de minutos. Ela volta para a poltrona e fica ali observando o sono dele. Tem algo errado, muito errado, mas ela não sabe o que é ainda. Primeira semana passa rápido. Júlia cria uma rotina com Paulo. Ela chega sempre às 7 da manhã, ajuda ele a tomar banho, a se vestir, a comer o café da manhã. Ele é educado, gentil, mas sempre confuso, como se estivesse perdido dentro da própria cabeça. Às 9 horas em ponto, Heloísa aparece com a medicação do dia. Júlia aplica tudo conforme orientado e 20 minutos,
Depois Paulo está completamente apagado, dormindo pesado até a tarde. Quando acorda à tarde, ele está ainda mais confuso, quase não reconhece Júlia. Precisa que ela se apresente de novo. No final da tarde, Heloísa volta com mais uma rodada de medicamentos e o ciclo se repete. Júlia começa a ficar incomodada. Ela trabalhou em hospitais durante anos, cuidou de dezenas de pacientes com Alzheimer e nunca viu ninguém tomar tanta medicação assim. Numa quinta-feira, ela decide falar com Heloísa sobre isso. Doutora, posso conversar com a senhora um minutinho? Heloísa levanta os olhos da papelada que está lendo. Sobre o quê? É sobre a medicação do seu Paulo. Acho que é muita coisa. Ele passa o dia inteiro dopado, quase não interage mais. Júlia, eu já te disse que sei o que estou fazendo. Eu sei, doutora, mas será que não dá para diminuir um pouquinho, pelo menos, para ele ter mais qualidade de vida? Qualidade de vida. Heloísa repete com um tom gelado. Júlia, meu pai está morrendo. O cérebro dele está se deteriorando. A medicação é para ele não sofrer, não sentir dor, não perceber o que está acontecendo com ele. Você acha cruel manter ele dopado? Eu acho cruel deixar ele consciente para ver a própria mente se desintegrando. Júlia se sente mal por ter questionado. Desculpa, doutora. Não quis ofender. Espero que não. E espero também que você entenda seu lugar aqui. Você foi contratada para executar ordens, não para questionar decisões médicas. Sim, senhora. Mas naquela noite, Júlia não consegue dormir. Ela fica pensando em Paulo, naqueles olhos azuis que às vezes parecem tão lúcidos, tão conscientes. Ela lembra da primeira conversa deles quando ele disse que estava esperando para ver quem realmente se importava com ele. Que tipo de comentário é aquele para alguém com Alzheimer avançado? Segunda semana. Júlia decide observar mais de perto. Ela começa a prestar atenção em cada detalhe. Na segunda-feira de manhã, antes de aplicar a medicação, ela senta com Paulo para dar o café da manhã. Ele está lúcido, alerta, comendo devagar, mas com firmeza. Bom dia, seu Paulo. Dormiu bem? Bom dia, Júlia. Dormi sim, obrigado. Como está a sua família? Júlia congela. Ele lembrou o nome dela. Não apenas isso, ele perguntou sobre a família dela, algo que ela mencionou apenas uma vez 3 dias atrás. Estão bem, obrigada por perguntar. Paulo sorri e continua comendo. Eles conversam sobre amenidades, o tempo, os pássaros no jardim e a comida. Ele está completamente normal, orientado no tempo e no espaço. Então, Heloísa entra no quarto com a bandeja de medicamentos e a postura de Paulo muda imediatamente. Ele fica curvado, olhar perdido, como se tivesse esquecido onde estava. Bom dia, pai. Como está hoje? Paulo olha para Heloísa sem reconhecimento. Quem é você? Sou sua filha, pai. Heloísa. Júlia observa a troca e percebe algo crucial. Paulo não está confuso quando está sozinho com ela. Ele só fica confuso quando Heloísa aparece. Ela aplica a medicação como sempre, e 20 minutos depois, Paulo está dormindo profundamente. Júlia pega o caderno de medicações e vai para a cozinha, onde encontra Sueli, a governanta de 50 anos que trabalha na casa há 25 anos. Dona Sueli, posso te fazer umas perguntas? Claro, filha. O que você precisa? A senhora conhece o seu Paulo há muito tempo, né? Conheço desde que ele comprou essa casa faz 25 anos. Vi os filhos dele crescerem, vi a esposa dele morrer, vi tudo. E ele sempre foi assim, esquecido, confuso. Sueli para de lavar a louça e olha para Júlia com uma expressão estranha. Esquecido, confuso. Não, menina. Seu Paulo sempre foi o homem mais esperto que já conheci. Memória de elefante, conseguia lembrar de conversas de 20 anos atrás. Júlia sente o coração acelerar. E quando isso mudou? Há uns 4 meses. De repente ele começou a ficar confuso, a esquecer as coisas, a dormir muito. A doutora disse que era Alzheimer. E a senhora acredita. Sueli fica em silêncio por um longo momento. Depois ela se aproxima de Júlia e sussurra. Filha, eu trabalho nessa casa há muito tempo. Aprendi a ver o que não deve ser visto e a calar a boca sobre o que vejo. Mas você parece uma moça de bom coração, então vou te dar um conselho. Tome cuidado com a doutora Heloísa. Ela não é o que parece. Por que a senhora está dizendo isso? Porque já vi coisas que não vou repetir.
Só tome cuidado. Júlia volta para o quarto de Paulo com a mente fervilhando. Se Paulo não tem Alzheimer, o que está acontecendo com ele? E por que Heloísa estaria mentindo sobre isso? Ela decide fazer um teste. Na tarde daquela segunda-feira, quando Paulo acorda da soneca induzida por medicamentos, Júlia se senta ao lado dele. Seu Paulo, preciso te contar uma coisa. Ele olha para ela com aqueles olhos azuis penetrantes. Pode falar, minha filha. Eu acho que tem alguma coisa errada com sua medicação. Acho que estão te dando coisa demais. Paulo não parece surpreso. E o que você acha que deve fazer sobre isso? Não sei. Queria falar com outro médico, pedir uma segunda opinião, mas a doutora Heloísa não deixa. Paulo sorri tristemente. Júlia, você é uma moça inteligente. Consegue ver o que está na frente dos seus olhos. Agora me responde uma coisa. Se você estivesse sendo envenenada lentamente, o que faria? Envenenada. A palavra cai como uma bomba. Seu Paulo, o senhor está dizendo que está sendo envenenado. Paulo não responde. Apenas fecha os olhos e finge estar dormindo de novo. Mas Júlia sabe que ele está acordado. Sabe que ele acabou de plantar uma semente terrível na mente dela. Naquela noite, Júlia não vai para casa. Ela diz para Heloísa que precisa fazer um plantão noturno porque Paulo estava agitado. Heloísa aceita sem questionar e vai embora. Quando a casa fica em silêncio, apenas Júlia, Paulo e Sueli. Júlia volta para o quarto dele. Ele está acordado, sentado na poltrona, olhando para o jardim iluminado pela luz da lua. Seu Paulo, preciso que o senhor seja sincero comigo. O senhor está fingindo estar doente. Paulo vira para ela e pela primeira vez ela vê clareza absoluta naqueles olhos. Júlia, você é muito esperta. Estou fingindo sim. Por quê? Porque precisava descobrir quem na minha família realmente se importa comigo e quem está aqui só pelo dinheiro. O coração de Júlia dispara. E o que o senhor descobriu? Descobri que minha filha Heloísa está tentando me matar para receber a herança mais rápido. Ela está me dando remédios que me deixam confuso, dopado para parecer que estou com Alzheimer. Assim ela pode pedir para que eu seja declarado incapaz e dividir a fortuna. Meu Deus. O senhor tem certeza disso? Absoluta. Ela acha que sou burro, que não percebo, mas percebo tudo. Finjo estar confuso quando ela está por perto, mas quando estou sozinho ou com pessoas confiáveis como você, sou perfeitamente lúcido. Júlia senta na beira da cama tentando processar tudo. Mas se o senhor sabe disso, por que não faz nada? Porque quero provas concretas. Quero que ela mesma se entregue e se incrimine. E tem mais uma coisa. Quero ver se meu filho Heitor é diferente dela. Heitor, seu outro filho. Sim. Ele mora em Nova York e administra os negócios de lá. Não vem para o Brasil há 6 meses. Quero ver se quando ele souber que estou doente ele vai vir ou se vai ficar por lá tocando os negócios sem se importar comigo. E se ele for igual a Heloísa? Então vou deixar tudo para instituições de caridade e eles não vão ver um centavo. Júlia fica impressionada com a frieza e a inteligência de Paulo. Seu Paulo, o senhor está brincando com fogo. Se a Heloísa realmente está tentando matar o senhor, ela pode aumentar a dose, pode fazer alguma coisa pior. Eu sei. Por isso preciso de você. Preciso que você me ajude a reunir provas contra ela. Mas isso é perigoso. Se ela descobrir que eu sei, ela pode me prejudicar também. Paulo pega a mão de Júlia. Eu sei que estou pedindo muito, mas você é a única pessoa nessa casa em quem confio além da Sueli. Se não quiser ajudar, eu entendo. Júlia fica em silêncio pensando. Ela poderia simplesmente sair daquele emprego, esquecer tudo, voltar para sua vida simples. Mas quando olha para Paulo, quando vê um homem idoso sendo envenenado pela própria filha, ela sabe que não pode virar as costas. Vou ajudar o senhor. Mas preciso que o senhor me conte tudo. Paulo conta que há 6 meses Heloísa começou a pressionar para que ele dividisse a fortuna logo. Ela está com dívidas enormes de um estilo de vida que não pode bancar. Clínicas particulares, carros importados, viagens constantes. Ela ganhou bem como neurologista, mas gasta 3 vezes mais do que ganha. Quando Paulo se recusou a dar dinheiro antecipado, ela começou a agir estranha. Primeiro foram vitaminas inocentes para ele se sentir melhor. Depois remédios para dormir para a ansiedade. Em pouco tempo ele estava dopado o dia inteiro.
Foi quando Paulo percebeu o que estava acontecendo e decidiu fingir que a medicação estava funcionando. Fingiu estar com Alzheimer para ver até onde Heloísa iria. E ela foi longe. Começou a trazer médicos amigos dela que confirmaram o diagnóstico falso. Começou a falar em interdição em declarar Paulo incapaz de administrar os próprios bens. Agora está apenas esperando que ele morra ou que seja declarado juridicamente incapaz para pegar tudo. E o Heitor, seu filho? Paulo suspira. Heitor é diferente. Sempre foi responsável, honesto, trabalhador. Mas também é distante, frio, não demonstra afeto. Não sei se ele realmente me ama ou se está comigo só por causa dos negócios. Por isso não contei nada para ele ainda. Quero ver o que ele faz quando souber que estou doente. Júlia balança a cabeça. Isso é muito arriscado, seu Paulo. Eu sei, mas preciso fazer isso. Preciso saber a verdade sobre meus filhos antes de morrer de verdade. Então Júlia e Paulo fazem um acordo. Ela vai continuar fingindo que está apenas seguindo ordens. Vai aplicar a medicação que Heloísa mandar, mas vai anotar tudo nos mínimos detalhes. Dosagens, horários, reações, comportamentos. Tudo que possa servir como prova mais tarde. Paulo, por sua vez, vai continuar fingindo estar doente, mas vai tentar ficar mais lúcido, reduzindo secretamente algumas das medicações que Júlia aplicar. É um plano perigoso, mas é o único que tem. Terceira semana. Júlia começa a investigação dela. Ela anota tudo num caderninho pequeno que mantém escondido na mochila. Segunda-feira, 9 da manhã. Heloísa aparece com 6 seringas. 3 delas, Júlia reconhece como sedativos fortes. Uma é diazepam, a outra é clonazepam. A terceira, ela não identifica. Doutora, posso perguntar o que é essa daqui? Heloísa olha irritada. É um composto que eu mesma preparo. Vitaminas e aminoácidos para fortalecer o cérebro dele. Um composto que você prepara. Júlia anota mentalmente. Isso não é protocolo médico normal. Médicos não preparam compostos em casa. Ela aplica tudo em Paulo como sempre, mas dessa vez ela observa a reação dele com mais atenção. 20 minutos depois ele está dopado, mas não completamente inconsciente. Quando Heloísa sai do quarto, Júlia se aproxima. Seu Paulo consegue me ouvir. Paulo abre os olhos com dificuldade. Consigo. Está muito forte hoje. O que você está sentindo? Tontura, náusea, dormência nas pernas. Júlia anota tudo. Na terça-feira, ela faz algo arriscado. Quando Heloísa entrega as seringas, Júlia aplica apenas metade da dose de uma delas e joga o resto fora. Ela quer ver se a melhora de Paulo será significativa. E é. Naquele dia, Paulo fica mais alerta, mais presente. Consegue caminhar até o banheiro sozinho, algo que não fazia há semanas. Heloísa percebe e fica desconfiada. Júlia, ele está melhor hoje. Está sim, doutora. Talvez a medicação esteja funcionando. Ou talvez você não esteja aplicando direito. Heloísa olha para ela com suspeita. Estou aplicando certinho, doutora. Posso jurar? Espero que sim. Porque se eu descobrir que você está fazendo alguma coisa errada, as consequências vão ser graves. Na quarta-feira, Júlia está limpando o quarto de Paulo quando encontra uma caixa de joias embaixo da cama. Não é esconderijo bom, mas está ali. Ela abre e vê colares, pulseiras, anéis, tudo muito caro, muito valioso. Seu Paulo, essas joias são suas. Paulo, que está na poltrona, responde. São da minha falecida esposa. Guardo ali para lembrar dela. A senhora deveria guardar num lugar mais seguro. Um cofre, talvez. Não preciso. Ninguém entra no meu quarto sem minha permissão. Júlia fecha a caixa e coloca de volta, mas um pressentimento ruim toma conta dela. Naquele fim de tarde, quando está saindo, Heloísa a chama. Júlia, preciso falar com você. Sobre o que, doutora? Sobre sua postura. Tenho percebido que você anda questionando muito o tratamento, anda observando demais. Isso me incomoda. Desculpa, doutora. É que me preocupo com o seu Paulo. Sua preocupação é fazer o que eu mando. Nada mais. Sim, senhora. Júlia sai da mansão com o coração acelerado. Heloísa está desconfiada. Isso é perigoso, muito perigoso. Quinta-feira de manhã.
Júlia chega para trabalhar e encontra a casa em alvoroço. Tem polícia na porta. Heloísa está gritando. Sueli está chorando. O que aconteceu? Júlia pergunta para Sueli. As joias da falecida senhora sumiram. Todas. Como assim sumiram? Alguém roubou. E a doutora Heloísa está dizendo que foi você. O sangue de Júlia gela. Eu. Mas eu não peguei nada. Júlia! Heloísa grita do outro lado do jardim. Vem aqui agora. Júlia caminha devagar até onde Heloísa está conversando com 2 policiais. Essa é a enfermeira. Heloísa aponta. Ela tinha acesso ao quarto do meu pai. É a única pessoa, além de mim e da governanta, que entra lá. Doutora, eu não roubei nada. Senhorita, vamos precisar que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. Mas eu sou inocente. Vamos resolver isso na delegacia. Júlia olha ao redor procurando por Paulo, mas ele não está por perto. Onde está o seu Paulo? Está dormindo. Dei um sedativo mais forte hoje porque ele estava agitado com toda essa confusão. Júlia sabe que é mentira. Paulo não estava agitado. Heloísa o dopou para ele não poder defendê-la. Na delegacia, Júlia é interrogada por 3 horas seguidas. Ela conta que nunca tocou nas joias, que nem sabia que elas existiam até 2 dias atrás. Mas quando a polícia faz busca na casa dela, na casa dos pais dela, eles encontram um bracelete de ouro no fundo da mochila dela. Júlia fica em choque absoluto. Como isso foi parar aqui? Eu nunca peguei isso. A senhora está presa por furto qualificado. Senhor, eu juro que sou inocente. Alguém plantou isso na minha bolsa. Todas dizem isso. Júlia é levada para uma cela. O desespero toma conta dela. Heloísa armou tudo. Plantou o bracelete e roubou as outras joias e jogou a culpa nela. E agora Paulo está sozinho, dopado, indefeso, nas mãos de uma mulher que quer matá-lo. Primeira semana na prisão é a pior da vida de Júlia. Ela divide a cela com mais 5 mulheres. O espaço é apertado, frio, cheira a mofo e desespero. À noite ela não consegue dormir. Fica pensando em Paulo. Será que ele está bem? Será que Heloísa aumentou a dose dos venenos? Será que ele ainda está fingindo ou será que ela descobriu tudo? Na segunda semana, Júlia recebe a primeira visita. É sua, mãe Dona Rosa. Mãe. Júlia chora ao ver a mulher que lhe deu a vida. Minha filha, o que está acontecendo? Como você foi parar aqui? Mãe, eu sou inocente. Alguém armou para mim. Eu sei, filha. Eu conheço você desde que nasceu. Sei que você é incapaz de roubar. Mas ninguém acredita em mim, mãe. Até o advogado público acha que sou culpada. Dona Rosa segura as mãos da filha através das grades. Júlia, escuta o que vou te dizer. Deus sabe a verdade. E a verdade sempre vem à tona, sempre. Pode demorar, pode doer, mas ela vem. Você tem que ter fé. Júlia chora mais ainda. Mãe, e se eu ficar presa para sempre? E se eu nunca conseguir provar minha inocência? Não pensa assim. Você vai sair daqui, vai provar que é inocente. E quem fez isso com você vai pagar. Júlia quer acreditar, mas está difícil. Terceira semana é pior ainda. As outras detentas descobrem que ela foi presa por roubar de um idoso doente. Na cadeia, isso é considerado uma das coisas mais baixas que alguém pode fazer. Elas começam a isolar Júlia, a fazer piadinhas, a empurrá-la no corredor. Uma noite, uma detenta grande e forte chamada Valdete a encurrá-la no banheiro. Então você é a tal da enfermeira ladrona. Eu não roubei nada. Foi armação. Todas dizem que são inocentes aqui dentro, mas roubar de velho doente, isso é covardia. Eu juro que não fiz. Valdete a empurra contra a parede. Fica longe de mim. Não quero nem olhar para sua cara. Júlia volta para a cela humilhada, assustada, sozinha. Enquanto isso, fora da prisão, as coisas estão acontecendo. Heitor Tavares, irmão de Heloísa, está em Nova York, quando recebe uma ligação da irmã. Heitor, preciso te contar uma coisa. O que foi, Heloísa? É sobre o pai. Ele está muito mal. O Alzheimer avançou rápido. Os médicos acham que ele não tem mais muito tempo. Heitor sente o peito apertar. Ele e o pai não têm uma relação próxima. Paulo sempre foi um homem duro, frio, exigente.
Nunca elogiou, nunca abraçou, nunca disse que amava os filhos. Heitor cresceu tentando provar que era bom o suficiente, mas nunca foi. Então ele se afastou, foi para Nova York, construiu a própria vida longe da sombra do pai. Mas agora ouvir que Paulo está morrendo mexe com ele de um jeito que não esperava. Vou pegar o primeiro voo para São Paulo. Não precisa vir correndo. Heloísa fala com uma voz estranhamente calma. Ele está estável por enquanto. Não, Heloísa. Quero ver meu pai. Vou chegar amanhã à noite. Heitor desliga e começa a arrumar as malas. Ele tem 35 anos, é alto, moreno, de olhos castanhos claros e tem a mesma postura ereta e imponente do pai. Trabalha há 10 anos administrando a filial americana dos shoppings Tavares e faz isso com perfeição. É meticuloso, detalhista, não deixa nada passar. Essas mesmas qualidades que fazem dele um excelente empresário também fazem dele alguém desconfiado por natureza. E alguma coisa na voz de Heloísa não soou certa. Heitor chega em São Paulo numa quinta-feira à noite. A mansão está silenciosa quando ele entra. Heloísa está na sala tomando vinho e mexendo no celular. Heitor, ela se levanta e o abraça. Que bom que você veio. Como está o pai? Dormindo. Dei o sedativo da noite dele. Posso subir para ver. Pode, mas ele não vai te reconhecer. Está bem confuso. Heitor sobe as escadas e entra no quarto do pai. A cena que encontra parte o coração dele. Paulo está deitado na cama, magro, pálido, respirando devagar. Parece ter envelhecido 20 anos desde a última vez que Heitor o viu 6 meses atrás. Pai. Heitor sussurra sentando na beira da cama. Sou eu, Heitor. Paulo abre os olhos devagar. O olhar está vidrado confuso, mas por uma fração de segundo, Heitor vê algo ali. Um lampejo de reconhecimento, de lucidez que desaparece tão rápido quanto apareceu. Quem é você? Paulo murmura com voz arrastada. Sou seu filho, pai. Heitor. Heitor. Paulo repete o nome como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Meu filho. Sim, pai. Estou aqui. Paulo fecha os olhos de novo e volta a dormir. Heitor fica ali mais alguns minutos apenas observando. Alguma coisa não está certa. Ele conhece o pai há 35 anos. E mesmo dopado, mesmo confuso, Paulo nunca foi de se entregar assim tão facilmente. Sempre foi um lutador, sempre resistiu a tudo. Ver ele tão frágil, tão apagado, parece errado. Heitor desce e encontra Heloísa ainda na sala. Desde quando ele está assim? Há uns 4 meses. Foi rápido. Muito rápido para Alzheimer, não acha? Heloísa fica tensa por um segundo. Cada caso é um caso, Heitor. E que médicos estão cuidando dele além de você? Tenho uma equipe. Neurologistas, geriatras. Quero os nomes. Para quê? Para falar com eles. Quero entender o quadro do nosso pai. Heloísa hesita. Vou te passar amanhã. Estou cansada agora. Heitor percebe a hesitação, mas não pressiona. Ainda não. Na manhã seguinte, ele acorda cedo e vai direto para o quarto do pai. Paulo ainda está dormindo. Heitor senta na poltrona e fica observando. Às 7h30, Sueli entra com o café da manhã. Bom dia, seu Heitor. Que alegria ver o senhor por aqui. Bom dia, Sueli. Ah, quanto tempo? Faz 6 meses. Sueli coloca a bandeja na mesinha e se aproxima de Heitor. Ela olha para os lados como se estivesse verificando se alguém está ouvindo. Seu Heitor, posso falar uma coisa com o senhor? Claro, Sueli. O que foi? Tem coisas estranhas acontecendo nessa casa. Que tipo de coisas? Sueli conta tudo. Conta sobre Júlia, a enfermeira que foi presa. Conta sobre as joias que sumiram. Conta sobre como Paulo só ficou realmente mal depois que Heloísa começou a medicá-lo pesado. Conta sobre as suspeitas que ela e Júlia tinham. E o senhor acredita que essa enfermeira foi injustiçada? Sueli olha nos olhos de Heitor. Seu Heitor, trabalho nessa casa há 25 anos. Vi muita coisa. E posso jurar para o senhor que aquela moça era honesta. Ela amava cuidar do seu pai. Nunca roubaria nada. Então quem roubou as joias? Sueli não responde diretamente. Só digo que depois que a Júlia foi presa, as coisas pioraram muito para o seu Paulo. A doutora Heloísa aumentou as medicações e ele mal acorda agora. Heitor sente um frio na espinha.
Sueli está insinuando que a própria irmã dele está fazendo mal ao pai. Obrigado por me contar, Sueli. Vou investigar isso. Por favor, seu Heitor, faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Heitor passa o dia observando. Ele vê Heloísa entrar no quarto do pai às 9 da manhã com uma bandeja cheia de seringas. Vê ela aplicar tudo meticulosamente. 20 minutos depois, Paulo está completamente apagado. À tarde, a cena se repete. À noite, mais uma vez. No jantar, Heitor confronta a irmã. Heloísa não acha que é medicação demais. Heitor, pelo amor de Deus. Sou médica há 15 anos. Sei o que estou fazendo. Eu sei, mas o pai está completamente sedado o dia inteiro. Isso é qualidade de vida. É o protocolo para Alzheimer avançado. Ele não sofre assim. Posso ver a prescrição médica. Para quê? Você não é médico? Não, mas sou filho dele. Tenho direito de saber o que estão dando para ele. Heloísa se levanta irritada. Está duvidando de mim. Estou querendo entender. Entender o quê, Heitor? Que nosso pai está morrendo. Que o cérebro dele está se deteriorando. Que não há nada que possamos fazer além de deixar ele confortável até o fim. E quando vai ser o fim? Heloísa fica em silêncio. Os médicos dão no máximo 6 meses. Heitor sente o peito apertar, mas alguma coisa ainda não faz sentido. Naquela noite ele não consegue dormir. Fica pensando em tudo que Sueli contou. Na enfermeira presa injustamente, nas joias roubadas, na medicação excessiva. Tudo parece conveniente demais para Heloísa. Ela é a única médica cuidando do pai. Ela é quem controla todas as medicações. Ela foi quem acusou a enfermeira de roubo. E ela é quem mais se beneficiaria com a morte rápida do pai. No dia seguinte, Heitor toma uma decisão. Ele vai até uma loja de eletrônicos e compra uma câmera de segurança minúscula, o tipo que se esconde facilmente. Volta para a mansão e espera Heloísa sair para uma consulta. Então ele entra no quarto do pai e instala a câmera atrás de um quadro na parede de onde ela tem visão completa do quarto. Ele configura para gravar direto no celular dele. Pai, ele sussurra para Paulo que está dormindo. Se realmente está acontecendo o que eu acho que está, vou descobrir. E vou te proteger. Prometo. Paulo não responde. Está profundamente sedado. Heitor sai do quarto e vai para o escritório fingir que está trabalhando. Mas na verdade está observando a câmera no celular. Às 3 da tarde, Heloísa entra no quarto de Paulo. Heitor assiste tudo pelo celular. Ela fecha a porta e olha ao redor para ter certeza de que está sozinha. Então ela tira da bolsa um frasco que não é de medicamento comum. É um frasco sem rótulo com um líquido transparente. Ela prepara uma seringa e começa a falar sozinha. Mais uma semana e você vai estar tão ruim que os médicos vão concordar em assinar o atestado de óbito natural. Aí eu finalmente vou ter acesso à fortuna toda. Não precisar mais ficar pedindo esmola para você nem para o Heitor. Vou ser rica de verdade, livre para fazer o que quiser. Heitor congela assistindo a cena. A irmã dele está confessando. Ela está envenenando o pai. Heloísa continua. E aquela enfermeira metida agora está apodrecendo na cadeia. Ela quase descobriu tudo, mas fui mais esperta. Plantei o bracelete na bolsa dela, roubei as joias e joguei a culpa nela. Perfeito. Ela aplica a injeção em Paulo, que nem se mexe. Dorme bem, paizinho. Não vai demorar muito agora. Heloísa sai do quarto e Heitor sente uma raiva que nunca sentiu na vida. A própria irmã está matando o pai deles. E ainda colocou uma inocente na cadeia. Ele salva o vídeo imediatamente e faz 3 cópias. Uma no celular, uma no computador e uma na nuvem. Então ele liga para o advogado da família. Doutor Renato, preciso de você aqui na mansão agora. É urgente. O advogado chega em meia hora. Heitor mostra o vídeo. Doutor Renato fica pálido. Meu Deus, Heitor. Isso é tentativa de homicídio. Eu sei. E preciso de você para me orientar como proceder. Primeiro, precisamos tirar seu pai de perto dela imediatamente. Segundo, precisamos ir à polícia com essa prova. Terceiro, precisamos tirar aquela enfermeira da cadeia. Júlia. Ela é inocente. Foi armação da Heloísa. Vou providenciar um habeas corpus agora mesmo. Mas vai demorar. A justiça não é rápida. Não me importa quanto custa. Quero a melhor equipe de advogados. Quero ela livre o mais rápido possível. Enquanto isso,
Na prisão, Júlia está completando 28 dias. Ela perdeu peso e está pálida com olheiras fundas. A esperança está quase acabando. Então, numa sexta-feira de manhã, a guarda grita: Júlia Santos, você vai ser solta. Júlia não acredita. Como? Por quê? Seu advogado conseguiu um habeas corpus. Apareceram provas novas de que você é inocente. As pernas de Júlia quase não seguram o corpo. Ela pega as poucas coisas que tem e é levada até a saída da prisão. Do lado de fora está um homem alto de terno que ela nunca viu na vida. Júlia Santos. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Renato. Sou advogado da família Tavares. Você foi inocentada. A verdadeira culpada foi descoberta. Quem? A doutora Heloísa. Ela armou tudo. Meu Deus. E o seu Paulo? Como ele está? Vivo graças a você. Você tentou protegê-lo e por isso sofreu injustamente. Mas agora a verdade veio à tona. O senhor Heitor Tavares está esperando por você na mansão. Quer vê-la. Júlia não sabe o que sentir. Alívio por estar livre. Raiva por ter sido presa injustamente. Preocupação com Paulo. Medo do que vem agora. O Dr. Renato leva Júlia até a mansão. Quando ela entra, vê Heitor pela primeira vez. Ele está na sala alto elegante, mas com uma expressão de culpa no rosto. Júlia. Ele se aproxima. Não sei nem como começar a pedir desculpas. O senhor não precisa pedir desculpas. Não fez nada. Minha irmã fez. Mas é minha família. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter protegido você e meu pai. Como está o seu Paulo? Heitor respira fundo. Ele está estável agora. Tiramos todas as medicações que Heloísa estava dando. Ele está se recuperando. Júlia sente os olhos marejarem. Posso vê-lo? Claro. Ele está esperando por você. Júlia sobe as escadas correndo. Entra no quarto e vê Paulo sentado na poltrona olhando pela janela. Mas dessa vez o olhar dele está claro, lúcido, presente. Seu Paulo, ela sussurra. Paulo vira e sorri. Júlia. Minha querida Júlia. Ele abre os braços e ela corre para abraçá-lo. Os dois choram juntos. Sinto muito pelo que você passou por minha causa. O senhor não tem culpa de nada. Tenho. Sim, eu sabia que Heloísa era capaz de coisas ruins, mas não imaginei que ela fosse tão longe. Deveria ter contado para alguém antes. Deveria ter protegido você. O importante é que está tudo bem agora. Paulo segura o rosto de Júlia com as duas mãos. Você é uma mulher extraordinária. Honesta, corajosa, de coração puro. Vou passar o resto da minha vida compensando o que minha filha fez com você. Não precisa, seu Paulo. Preciso sim. E vou começar agora. Ele chama Heitor, que estava na porta do quarto. Filho, chegou a hora de você saber a verdade toda. Que verdade, pai? Eu estava fingindo estar doente. Heitor fica sem palavras. Como assim fingindo? Paulo conta tudo. Conta que percebeu o envenenamento, mas decidiu fingir estar pior para descobrir as verdadeiras intenções de Heloísa. Conta que Júlia o ajudou a juntar provas. Conta que queria testar também se Heitor realmente se importava com ele. E você se importa, filho. Você largou tudo em Nova York e veio para cá. Você investigou, você descobriu. Você salvou minha vida. Heitor não segura as lágrimas. Pai, eu sempre me importei com o senhor. Sempre. Só nunca soube demonstrar porque o senhor também nunca demonstrou comigo. Paulo balança a cabeça. Eu sei, filho. Fui um pai péssimo. Frio, distante e exigente demais. Achei que estava te preparando para o mundo, mas na verdade só te afastei de mim. Me perdoa. Os dois se abraçam pela primeira vez em anos. Júlia assiste emocionada. Uma semana depois, Heloísa é presa. A polícia apresenta o vídeo da confissão dela. Os advogados tentam alegar que ela estava sob estresse, que não sabia o que estava fazendo, mas as provas são irrefutáveis. Ela é indiciada por tentativa de homicídio, falsificação de documentos médicos e calúnia. A fiança é negada. No julgamento, que acontece 3 meses depois, Heloísa é condenada a 12 anos de prisão. Júlia está na plateia assistindo. Quando a sentença é lida, ela sente uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque justiça foi feita. Tristeza porque uma família foi destruída por ganância. Depois do julgamento, Júlia volta para a mansão.
Paulo insiste que ela continue trabalhando lá, mas agora com um salário muito melhor e com todo o respeito que merece. Heitor, por sua vez, está dividindo o tempo entre Nova York e São Paulo. Ele precisa cuidar dos negócios, mas também quer ficar perto do pai. E aos poucos ele percebe que está querendo ficar perto de Júlia também. 3 meses depois do julgamento, Heitor está no jardim da mansão quando vê Júlia brincando com o cachorro da família. Ela está rindo jogando uma bolinha que o cachorro busca. O sol da tarde ilumina o rosto dela, e Heitor fica parado apenas observando. Nesse momento ele percebe que está apaixonado. Não foi de repente. Foi um processo lento de admiração que virou respeito, que virou carinho, que virou amor. Ele admira a força dela, a honestidade, a forma como cuidou do pai dele mesmo quando foi traída e presa injustamente, a forma como perdoou quando poderia ter guardado rancor. Júlia percebe que está sendo observada. Oi, Heitor. Oi. Posso sentar aqui? Claro. Eles ficam em silêncio por um momento. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você tem planos de voltar para sua antiga vida? Voltar para o que eu era antes? Não. Essa experiência me mudou. Não consigo mais fingir que tudo é normal. Entendo. E você, Heitor? Vai voltar para Nova York? Heitor fica pensativo. Estava pensando em ficar aqui. Os negócios eu posso administrar daqui. E tem outras coisas me prendendo em São Paulo agora. Que coisas? Heitor olha para ela. Você. Júlia fica sem palavras. Júlia, eu sei que não é o momento certo. Sei que você passou por muita coisa e precisa de tempo para se recuperar. Mas preciso que você saiba que eu me apaixonei por você. Heitor, eu... Não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Júlia sente o coração acelerar. A verdade é que ela também está sentindo algo por Heitor, mas tem medo. Medo de que ele ache que ela está interessada no dinheiro dele. Medo de que as pessoas pensem que ela é interesseira. Heitor, eu não posso. Por quê? Porque você é rico. Sou filho do seu patrão. As pessoas vão dizer que estou atrás do dinheiro da família. Que me importa o que as pessoas dizem. Júlia sai da cadeira nervosa. Me importa, Heitor. Eu fui presa injustamente. Fui chamada de ladra, de aproveitadora. Minha reputação foi destruída. Não posso dar mais motivos para as pessoas falarem mal de mim. E se eu disser que não me importo com sua reputação porque sei quem você é de verdade? Júlia balança a cabeça. Não é tão simples assim, Heitor. Desculpa. Ela sai do jardim deixando Heitor sozinho. Nas semanas seguintes, Júlia evita ficar a sós com Heitor. Ela se concentra em cuidar de Paulo, que está cada vez melhor. Sem os venenos de Heloísa, ele voltou a ser o homem lúcido e ativo de antes. Ele voltou até a ir ao escritório 2 vezes por semana. Júlia, minha filha, Paulo a chama um dia. Sim, seu Paulo. Preciso falar com você sobre meu filho. Ele fez alguma coisa. Não. Pelo contrário, ele está sofrendo. Sofrendo. Por você. Eu sei que ele se declarou e você recusou. E sei por quê. Porque acha que as pessoas vão julgar. Júlia não responde. Paulo continua. Júlia, tenho 72 anos. Vivi muito. E aprendi que a opinião dos outros não vale nada. O que vale é o que está aqui dentro. Ele bate no peito. O que vale é encontrar alguém que te ame de verdade. Alguém que estaria disposto a dar a vida por você. E acredite em mim. Heitor daria. Júlia sente os olhos marejarem. Eu tenho medo, seu Paulo. Medo de quê? De que ele mude de ideia. De que perceba que eu não sou boa o suficiente para ele. Paulo ri. Júlia, você é inteligente, corajosa, honesta. Salvou minha vida. Passou 28 dias presa injustamente e não perdeu a doçura. Você é boa demais para nós. Não o contrário. Júlia chora. Não sei o que fazer. Dá uma chance para ele. Dá uma chance para você. Vocês merecem ser felizes. Mas Júlia ainda não está pronta. Ela precisa de tempo. Heitor respeita o espaço dela, mas não desiste. Ele a trata com carinho, com respeito, esperando pacientemente. Então, numa noite de sexta-feira, algo acontece que muda tudo. Júlia está voltando para casa depois do trabalho.
São 8 horas da noite e a rua está escura. Ela está andando rápido quando 2 homens aparecem de repente. Encosta a bolsa. Não reage. Júlia congela de medo. Por favor, não me machuca. Eu disse e encosta a bolsa. Ela entrega a bolsa sem resistir. Mas um dos homens vê que ela está usando um colar simples que Dona Rosa, sua mãe, deu de presente. Tira esse colar também. Não, por favor. É lembrança da minha mãe. Tira. O homem a empurra contra o muro e tenta arrancar o colar à força. Júlia grita: socorro! Alguém me ajuda. Nesse exato momento, Heitor está passando de carro na mesma rua, voltando de uma reunião. Ele escuta o grito, reconhece a voz. Júlia. Ele freia o carro no meio da rua e sai correndo. Solta ela. Os 2 assaltantes viram. Um deles está armado com uma faca. Heitor não pensa 2 vezes. Ele se joga entre Júlia e os homens. Sai da frente, playboy, antes de passar por cima do meu corpo. O assaltante avança com a faca. Heitor tenta desviar, mas a lâmina pega de raspão no braço dele. Ele não sente a dor, só sente a necessidade de proteger Júlia. Ele acerta um soco no rosto do assaltante, que cai no chão. O outro homem aproveita e enfia a faca nas costas de Heitor. Não. Júlia grita desesperada. Heitor cai de joelhos. Os assaltantes fogem correndo. Júlia segura Heitor nos braços. Calma. Calma. Vou te levar para o hospital. Heitor está sangrando muito. Júlia, você está bem? Estou. Mas você está sangrando. Não importa. Você está bem. É só isso que importa. As lágrimas de Júlia caem no rosto dele. Por que você fez isso? Porque arriscou sua vida por mim. Porque eu te amo. E faria de novo, 1000 vezes. Júlia segura o rosto dele. Eu também te amo, Heitor. Também te amo. Uma ambulância chega porque alguém ligou. Heitor é levado às pressas para o hospital. Júlia vai junto, segurando a mão dele o tempo todo. Na emergência, os médicos operam por 4 horas. A faca perfurou o pulmão, mas por milagre não atingiu nenhum órgão vital. Heitor vai sobreviver, mas vai precisar ficar internado por 1 semana. Quando ele acorda, Júlia está ao lado da cama. Oi. Ele sussurra. Oi. Você me salvou. Você salvou minha vida. E você salvou a minha. Se não fosse por você, eu teria morrido naquele julgamento de tristeza e solidão. Júlia sorri através das lágrimas. Heitor, quando você sair daqui, eu vou aceitar. Aceitar o quê? Aceitar te amar. Aceitar ser sua. Não me importa mais o que as pessoas vão dizer. Você provou que me ama de verdade. E eu te amo também. 1 semana depois, Heitor recebe alta. Toda a família está esperando na mansão. Paulo, Sueli, até os pais de Júlia, Dona Rosa e seu Antônio foram convidados. Quando Heitor entra pela porta principal, ele vai direto para o pai. Os 2 se abraçam. Meu filho, você me deu o maior susto da minha vida. Desculpa, pai. Mas valeu a pena. Paulo olha para Júlia e sorri. Valeu sim. Então, Heitor se vira para Júlia. Na frente de todo mundo ali, ele se ajoelha. O braço ainda está enfaixado, as costas doem, mas nada disso importa. Júlia Santos, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Salvou minha família, salvou meu pai e salvou meu coração. Quer se casar comigo? A sala fica em silêncio absoluto, todos aguardando a resposta. Júlia olha ao redor. Vê Paulo sorrindo com lágrimas nos olhos. Vê Dona Rosa chorando de emoção. Vê Sueli aplaudindo. Sim, Heitor, quero me casar com você. A sala explode em aplausos. Heitor se levanta com dificuldade e beija Júlia pela primeira vez. É um beijo terno, cheio de promessas de futuro. Paulo se aproxima e abraça os 2. Bem-vinda à família, minha filha, porque agora você é minha filha de verdade. Os preparativos para o casamento levam 6 meses. Júlia quer tudo perfeito, mas também quer que seja verdadeiro. Nada de ostentação, nada de exageros, apenas amor. A cerimônia acontece numa tarde, de sábado, na Catedral da Sé, em São Paulo. É uma igreja linda, majestosa, mas também acolhedora. Júlia escolheu esse lugar porque foi onde fez sua primeira comunhão quando criança. É um lugar cheio de significado para ela. Ela entra na igreja no braço do pai, seu Antônio, que chora de orgulho.
O vestido dela é simples, mas elegante. Branco com renda delicada, sem exageros. O cabelo está solto com uma tiara de flores naturais. Ela está linda, radiante. Heitor espera no altar com o coração disparado. Quando vê Júlia entrando, ele sente que é o homem mais sortudo do mundo. Paulo está na primeira fileira. Ele está bem recuperado, forte. Ao lado dele está Sueli chorando de emoção. A cerimônia é emocionante. Quando o padre pergunta se Heitor aceita Júlia como esposa, ele responde com voz firme: aceito com todo o meu coração. E quando pergunta se Júlia aceita Heitor, ela sorri e responde: aceito para sempre. Os anéis são trocados, o beijo é dado. E oficialmente Júlia Santos vira Júlia Tavares. Na festa, depois do casamento, Paulo faz um discurso. Quero agradecer a Deus por ter colocado Júlia na minha vida. Ela não apenas salvou minha vida física, ela salvou minha família. Mostrou para mim e para meu filho o que realmente importa. Amor, honestidade, lealdade. Júlia, bem-vinda à família Tavares. Você é a melhor coisa que aconteceu para nós. Todos aplaudem. Júlia chora. E a festa continua até de madrugada com muita alegria, muita música, muito amor. Um ano se passa. Heitor e Júlia estão morando na mansão com Paulo. Os três formam uma família linda unida. Heitor administra os negócios com a ajuda do pai. Júlia voltou a trabalhar como enfermeira, mas agora tem seu próprio consultório de cuidados domiciliares. Ela atende idosos que precisam de cuidados especiais e faz isso com o mesmo amor que sempre teve. Num dia de manhã, Júlia acorda se sentindo estranha. Enjoada, cansada. Heitor percebe. Amor, você está bem? Acho que estou gripada. Ou o quê? Júlia olha para ele com os olhos brilhando. Ou talvez esteja grávida. Os dois correm para a farmácia, compram 5 testes de gravidez. Todos dão positivo. Júlia está grávida. Eles contam para Paulo, que chora de emoção. Vou ser avô. Vou ter um netinho. Na verdade é netinha. Heitor corrige. O ultrassom confirmou ontem. É uma menina. Paulo abraça os dois. Uma menina. Meu Deus, que bênção. Como vão chamar? Bárbara Gabriela. Paulo repete o nome devagar. Bárbara Gabriela Tavares. Perfeito. A gravidez de Júlia é tranquila. Ela cuida da saúde, faz todos os exames, se alimenta bem. Heitor é o marido mais presente do mundo. Vai em todas as consultas, prepara comida saudável, massageia os pés dela quando incham. Paulo se prepara para ser o melhor avô do mundo. Ele reforma um quarto inteiro da mansão para virar o quarto da netinha. Compra berço, cômoda, brinquedos. Enche o quarto de pelúcias, de livros infantis, de tudo que uma criança poderia querer. Júlia ri ao ver a dedicação dele. Seu Paulo, a bebê, nem nasceu ainda e já tem mais brinquedos que uma loja inteira. Paulo sorri. Júlia, eu perdi muita coisa na vida dos meus filhos. Fui um pai ausente e frio. Não vou cometer o mesmo erro com minha neta. Vou estar presente em cada momento. Vou dar todo o amor que não dei para os meus filhos. Júlia abraça o sogro. O senhor vai ser um avô maravilhoso. Vou tentar, minha filha. Vou tentar. Os 9 meses passam rápido. Numa manhã de domingo, Júlia acorda sentindo contrações. Heitor a leva correndo para o hospital. Paulo vai junto no banco de trás, segurando a mão da nora. Calma, minha filha. Vai dar tudo certo. O parto dura 6 horas. São 6 horas de dor, de suor, de lágrimas, mas também de amor. Heitor não sai do lado de Júlia nem por um segundo. Segura a mão dela, limpa o suor do rosto dela, sussurra palavras de encorajamento. Você consegue, amor. Você é a mulher mais forte que conheço. Às 3 da tarde de um domingo ensolarado, Bárbara Gabriela nasce. Ela chega ao mundo chorando forte, os pulmões cheios de vida. A enfermeira a coloca no colo de Júlia, que chora ao ver a filha pela primeira vez. Olá, meu amor. Mamãe te esperou tanto. Bem-vinda ao mundo. Heitor está chorando também. Ele beija a testa de Júlia e depois beija a testa da filha. Obrigado. Obrigado por me dar essa família. Obrigado por me fazer o homem mais feliz do mundo. No corredor do hospital, Paulo está andando de um lado para o outro. Ele está nervoso, ansioso. Até que a porta se abre e Heitor sai.
Pai, como estão? Estão bem. Mãe e bebê estão perfeitas. E a Barbarinha? É linda, pai. É a coisa mais linda que já vi na vida. Parece com a Júlia. Posso ver? Claro. Vem. Paulo entra no quarto e quando vê a netinha nos braços de Júlia, o coração dele derrete completamente. Ela é pequena, rosada perfeita. Os olhinhos estão fechados, a boquinha está entreaberta. Ela dorme tranquila, envolta numa manta cor-de-rosa. Posso pegar ela? Júlia sorri. Claro, seu Paulo. O senhor é o avô. Paulo pega Bárbara com cuidado extremo. As mãos dele tremem de emoção. Ele olha para aquele rostinho, minúsculo, e sente algo que nunca sentiu antes. Um amor tão puro, tão profundo que dói no peito. Olá, minha netinha linda. Sou seu avô. Vou te amar pelo resto da minha vida. Vou te proteger, te cuidar, te ensinar tudo o que sei. E nunca, nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você. Prometo. Bárbara abre os olhinhos por um segundo. São olhos azuis claros, iguais aos do avô. Paulo ri através das lágrimas. Ela tem meus olhos. Heitor se aproxima. Tem sim, pai. Ela é uma Tavares de verdade. Paulo beija a testa da neta. Bem-vinda à família Bárbara Gabriela. Você não sabe ainda, mas vai ser muito amada. Muito mesmo. Júlia, Heitor e Bárbara voltam para casa 3 dias depois. A mansão está decorada com balões cor-de-rosa, faixas de boas-vindas. Sueli preparou um banquete. Os pais de Júlia estão lá também. Dona Rosa chora ao pegar a neta nos braços. Minha netinha linda, que bênção, que presente de Deus. Seu Antônio está emocionado também. Ele sempre sonhou em ser avô e agora o sonho se realizou. As semanas seguintes são de adaptação. Júlia está aprendendo a ser mãe. Heitor está aprendendo a ser pai. E Paulo está vivendo o melhor momento da vida dele. Ele acorda cedo todos os dias só para ver a neta. Fica horas observando ela dormir. Canta cantigas antigas que cantava para os filhos quando eram bebês. Embala ela no colo quando está chorando. É como se ele estivesse tendo uma segunda chance de ser pai, mas dessa vez fazendo tudo certo. Numa tarde de sábado, 3 meses depois do nascimento de Bárbara, a família está no jardim. É um dia lindo de sol. Júlia está sentada numa cadeira de balanço amamentando a bebê. Heitor está ao lado lendo um livro sobre educação infantil. E Paulo está no gramado brincando com um cachorrinho novo que compraram para fazer companhia para Bárbara quando ela crescer. De repente, Bárbara termina de mamar e dá um sorriso enorme. É o primeiro sorriso de verdade dela. Júlia grita de alegria. Heitor olha, ela sorriu. Ela sorriu de verdade. Heitor corre para ver. Paulo também. Os 3 ficam ali olhando para aquele rostinho angelical que sorri sem parar. É o momento mais perfeito que qualquer um deles já viveu. Paulo estende os braços. Posso pegar ela? Júlia entrega a neta para o avô. Paulo senta no gramado com Bárbara no colo. Ele tira um chocalho do bolso e começa a balançar. A bebê ri. Um riso gostoso de criança feliz. Paulo também ri. Olha só, Barbarinha. Você gosta do barulhinho, né? Ela ri mais ainda. Paulo balança o chocalho de novo. Depois ele pega uma florzinha do jardim e mostra para ela. Olha que linda essa flor. Um dia, quando você crescer, vou te ensinar o nome de todas as flores daqui. Vou te ensinar sobre os pássaros, sobre as árvores, sobre tudo que existe nesse jardim. E você vai crescer sabendo que é amada. Muito amada. Júlia observa a cena com o coração transbordando. Ela olha para Heitor e sussurra. Nunca imaginei que seria tão feliz. Heitor a puxa para um abraço. Eu também não, amor. Você me deu tudo. Uma família de verdade. Um propósito. Uma razão para ser uma pessoa melhor. Júlia encosta a cabeça no ombro dele. Sabe, quando eu estava presa naqueles 28 dias, eu achava que minha vida tinha acabado. Achava que nunca mais ia ser feliz. Mas olha para onde Deus me trouxe. Heitor beija o topo da cabeça dela. Deus sabia o que estava fazendo. Sabia que você e eu precisávamos um do outro. Sabia que meu pai precisava de você. E sabia que nossa filha precisava nascer de um amor verdadeiro. Eles ficam ali abraçados, observando Paulo brincar com Bárbara.
O sol está se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Os pássaros cantam nas árvores. O vento balança suavemente as flores do jardim. É um momento perfeito. Um momento que nenhum deles vai esquecer jamais. Paulo levanta Bárbara no ar com cuidado. Ela ri mais alto. Quem é a netinha mais linda do vovô? É você. É você sim. Ele a traz de volta para o colo e fica olhando nos olhinhos azuis dela. Sabe, Barbarinha, um dia vou te contar uma história. Vou te contar sobre uma enfermeira corajosa que salvou a vida do seu avô. Vou te contar sobre como o amor verdadeiro venceu a maldade. Vou te contar sobre como sua mamãe é a pessoa mais incrível do mundo. E você vai crescer sabendo que vem de uma família que aprendeu o valor do amor, da honestidade e da lealdade. Bárbara boceja e encosta a cabecinha no peito do avô. Paulo continua embalando ela devagar. Pode dormir, minha netinha. Vovô está aqui. Vovô sempre vai estar aqui. A bebê fecha os olhinhos e adormece, tranquila, segura nos braços do avô que a ama mais que tudo nesse mundo. Júlia e Heitor se aproximam. Os três ficam ali sentados no gramado formando um círculo. Uma família unida pelo amor, pelo sofrimento, superado pela fé de que dias melhores sempre chegam para quem não desiste. Paulo olha para o céu e sussurra uma oração. Obrigado, Deus, por me dar uma segunda chance. Obrigado por colocar Júlia na minha vida. Obrigado por me mostrar o que realmente importa antes que fosse tarde demais. E obrigado por essa netinha linda que trouxe mais amor para nossa família do que eu achei que fosse possível. Vou cuidar bem dela. Prometo. O sol termina de se pôr. As primeiras estrelas começam a aparecer no céu. E ali naquele jardim uma família celebra o maior milagre de todos. O milagre do amor que supera qualquer adversidade. Do amor que transforma a dor em alegria. Do amor que prova que no final das contas, o bem sempre vence. Sempre. E se você gostou dessa história incrível de superação, amor e justiça, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. E ativa o sininho das notificações para ser o primeiro a assistir os próximos vídeos. Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Você acha que Heloísa teve o que mereceu? Você se emocionou com o final feliz de Júlia e Heitor? Deixa sua opinião aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar que dias melhores sempre chegam. E lembra, sempre que o amor verdadeiro vence qualquer obstáculo. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.